Então, trabalhando este autor aqui, nós estaremos trabalhando o maior filósofo do período moderno, o filósofo mais importante do período moderno. E nós já falamos sobre a vida dele. Aqui está ele, né, jovem aqui ainda. Ele teve justamente uma família que cuidou muito da sua educação. Ele é alemão, da cidade de Königsberg, na Alemanha. Teve uma educação muito rígida e depois ele foi para a universidade também da cidade de Königsberg, em 1740. Em 47, ele já estava formado em filosofia. E em 1770, nesta mesma universidade, ele inicia a sua carreira acadêmica como professor de filosofia na mesma. Lembrando para os senhores, né, que dentro dos vários aspectos importantes aqui da filosofia kantiana, a gente apresenta justamente duas fases do seu pensamento. A fase chamada de pré-crítica, quando ele escreve um certo número de obras, antes de 1770, antes do seu ingresso como professor universitário, aqui obras que levam muito em conta o racionalismo, né, de Leibniz, principalmente, tá? Uma influência muito grande deste autor, deste filósofo. É chamada de fase pré-crítica porque ele ainda não tinha escrito suas grandes obras. Ele vai configurar suas grandes obras, né, a partir da Crítica da Razão Pura, obra de 1881. Então, ele demora 11 anos depois da sua entrada na universidade como professor titular para escrever a primeira obra, né, que é uma das grandes obras aí da filosofia mundial. Então, veja bem, nós temos então Kant abrindo aqui dentro da Universidade de Königsberg, como vocês podem ver aqui nesta imagem ao fundo, né? Kant trabalhando, portanto, a partir das suas grandes obras, nós vamos nos interessar pela sua fase crítica, a partir de 1881, aonde ele vai buscar as condições para o conhecimento humano, né? Na verdade, Kant, ele vai julgar a mente humana. Ele trabalha, a gente pode fazer uma analogia, colocando a mente humana em um tribunal, julgando a mente humana, porque ela ainda não alcançou o conhecimento pleno. E o que ela deve fazer, então, para alcançar o conhecimento pleno? O que deve fazer, então, o ser humano para atingir o máximo de suas potencialidades? Então, para Kant, nós temos duas formas básicas do ato de conhecimento. O ato de conhecer, né? De certo modo, nós já trabalhamos estas formas, né? Nós chamamos, nas filosofias anteriores que nós estudamos, esse ato de conhecer de racionalismo e empirismo. Então, o criticismo de Kant vai somar esses dois elementos, o racionalismo mais o criticismo. Então, Kant apresenta, portanto, o conhecimento empírico, em primeiro lugar, né? Não quer dizer que ele é primeiro, mas, assim, um modo de apresentação. Ele veio aqui em primeiro, é aquele conhecimento que nós já trabalhamos, nada está na mente se não passou pelos sentidos. Então, são os dados fornecidos pelos sentidos humanos. E nós temos também o conhecimento puro, né? Aquele que nasce da nossa operação racional, da nossa mente, portanto. E assim nós podemos construir um conhecimento muito universal, um entendimento das realidades que são muito importantes. A gente tem a filosofia de Kant, né? Assim, de modo geral, fazendo uma apresentação geral do pensamento de Kant, antes da gente entrar nos detalhes, nas coisas mais importantes de cada uma das obras,
nós temos um pensamento kantiano fragmentado em 4 grandes agrupamentos. Então, aqui, né, a gente chama das 4 questões essenciais da filosofia. Tem 4 coisas essenciais que a filosofia trata. 4 elementos que a filosofia busca. E é engraçado que esses 4 elementos acompanham as etapas da vida humana, acompanham a etapa do desenvolvimento do ser humano, né? Então, digamos assim, a primeira etapa do desenvolvimento do ser humano, o homem vai tentando responder esta alternativa aqui. O que posso saber? É muito interessante que a maioria dos senhores que estão aqui participando desta aula estão procurando isso. O que eu posso saber? Né? É um problema, portanto, epistemológico, ou seja, é um problema da teoria do conhecimento. Até onde meu cérebro alcança, até onde vai a minha capacidade, qual é o caminho que eu vou trilhar para que eu possa investigar realmente a realidade. Ele vai tratar desta questão, o que posso saber, na sua obra chamada Crítica da Razão Pura, que foi a sua primeira grande obra crítica. Então, aqui, né, ele vai tentar mostrar para a gente, então, a possibilidade que nós temos de obtenção do conhecimento. Aqui nós vamos também chamar de nova revolução copernicana do pensamento. Mais à frente nós vamos tratar desse elemento, só gostaria de fazer uma apresentação geral, mas antecipando para vocês, nova revolução, do mesmo jeito que Copérnico foi importante, então, para o mundo da passagem do medievo para o moderno, porque Copérnico ele provou por A mais B que o geocentrismo era inverídico e o heliocentrismo era nova possibilidade, né? Kant também vai inaugurar uma nova fase agora da filosofia, da perspectiva da obtenção do conhecimento, do estudo do conhecimento humano. Então, para facilitar para a gente, né, são questões assim muito básicas e a gente não precisa de ficar martelando muito sobre elas. O que eu posso saber corresponde à nossa primeira fase. A gente está estudando para buscar conhecimento. Você está estudando para ver até o limite que vai a sua mente, né? Tanto é que alguns irão fazer só até o ensino superior, outros vão para o mestrado, outros vão para o doutorado, alguns vão abandonar algumas matérias, outros irão nessas matérias até o final da vida, né? Então você vai procurando investigar o conhecimento, o que posso saber. Segunda questão, que acompanha, portanto, o conhecimento humano. Número 2, é o que ele trata na crítica da razão prática. Prática é a coisa do dia a dia, né? Então, é aquilo que vai orientar a sua ação particular. Em outras palavras, é aquilo que você vai fazer. O que você vai fazer? Então, o que você vai fazer depende do conhecimento que você adquire. Você adquiriu conhecimentos matemáticos, você vai trabalhar com matemática. Você adquiriu conhecimentos na área da biologia, você vai trabalhar com biologia, né? Então, você vai ter uma ação particular, você vai agir, vai fazer, vai construir algo dentro da realidade. Então, é o que você vai fazer, o que devo fazer. Se você quiser olhar também pelo lado profissional, pode ser. O que eu vou fazer como profissional? Mas você vai ter um modo de se comportar, você vai ter uma concepção de moralidade. Você vai ter um negócio chamado de imperativo categórico, que nós vamos estudar também daqui a pouco, né? Então, isso aqui vai te orientar a vida inteira. Você vai ter uma perspectiva de vida, uma perspectiva moral. Você vai entender como são os comportamentos humanos diante das realidades. Número 2, o que devo fazer? Então, o que você vai realizar? A sua ação. O que você
aprendeu, número 1. Número 2, o que você vai fazer. Tem uma perspectiva, claro que vocês ainda não estão nesse número 2, né? Vocês são ainda estudantes, vocês estão aqui o que eu posso fazer. Daqui a pouco que você vai fazer, né? Mas você já trabalha, mas talvez você não está trabalhando naquilo que você gostaria, né? Então, você está se orientando para outra atividade profissional. Questão número 3. 3. O que posso, aqui no que devo fazer, já falei, ele trata na crítica da razão prática. Então, a gente tem a Crítica da Razão Pura, que é uma obra de 1781, e a Crítica da Razão Prática, ele escreveu em 1788, né? 7 anos depois, ele, de certo modo, completa o seu primeiro livro. Aqui, número 3, terceira etapa, que acompanha a filosofia, que acompanha a vida humana, diz respeito à esperança, né? É uma problemática que Kant não vai trabalhar em suas obras diretamente, ele vai só falar dela. Então, ele não tem uma obra só para tratar da esperança, porque é uma problemática muito ligada à questão da religião. Os seres humanos, então, têm religião, eles têm uma esperança, que é uma coisa particular, individual. Alguns acham que existe, por exemplo, vida após morte. Outros acreditam que não existe, mas as pessoas têm que ter uma esperança, né? Então, um espera encontrar prazeres e realizações, outro espera encontrar um acalento nas mãos de Deus ou dos deuses e etc. Um acha que não vai viver para sempre, acabou a vida, acabou tudo. Outro acha que é eterno, né? Então, os seres humanos têm esta perspectiva aqui, que vai dando uma certa idade, as pessoas vão mais se orientando por ela. Enquanto são jovens, talvez não imaginam muito esta realidade, mas depois de uma certa idade, o ser humano fica muito preocupado com esta dimensão, é a dimensão da esperança, que projeta o ser humano ao futuro, né? Que faz o ser humano não olhar só o momento presente, mas também o momento futuro. Um outro elemento muito importante, e o último da filosofia kantiana, é o que é o ser humano. Tá vendo? Ele vai tratar isso aqui na crítica do juízo também. O que é o ser humano? Eu lembro para vocês que a maioria dos filósofos antigos, pega lá Platão, Aristóteles, né? Eles começam a filosofia com esta pergunta. Até Platão diz assim: o ser humano é um animal bípede sem penas. Ele deu uma definição do ser humano para ele começar a sua filosofia. E Platão ainda afirma que o homem, né, além de ser um animal bípede sem penas, é um ser, portanto, dual, que tem corpo e que tem alma. Aristóteles dá uma outra definição para começar a filosofia do que é o ser humano. Aristóteles afirma que o ser humano é um animal racional, né? Inclusive definição que muitos de nós utilizam até os dias de hoje. O homem é um animal e tem razão, e guiado pela racionalidade interpreta a realidade do mundo. Mas para Kant, esta não é a primeira pergunta, é a pergunta final, que o homem só vai conseguir responder depois que já tiver vivido muito, depois que já tiver experimentado muitas coisas, depois que já tiver passado por muitas etapas da vida. Então, esta pergunta aqui, para Kant, é a última pergunta. É a pergunta que vai concluir, portanto, a vida do ser. Então, uma pessoa que tem muita sabedoria, que já viveu muito, um velhinho, vai conseguir responder o que é o ser humano olhando para ele mesmo. Ele vai analisar a sua vida, vai fazer uma crítica da sua existência. E, a partir daí, evidentemente, ele vai ver outros elementos. Então, meu caro estudante, estas 4 questões essenciais são apresentadas na filosofia de Kant.
E depois nós vamos observar que os filósofos que vêm depois de Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Sartre, sei lá quantos outros que nós vamos estudar ainda, eles vão pegar um desses aspectos aqui da filosofia kantiana, ou eles vão voltar em muitos aspectos da filosofia kantiana. Então, Kant é um divisor de águas, né? Mais ou menos igual René Descartes. René Descartes, então, fecha o período medieval e abre o período moderno. Nós já falamos sobre isso. Agora, Kant, de certo modo, ele fecha o período moderno e abre o período contemporâneo. Então, é aquele filósofo dobradiça, né? Que vai sintetizar tudo o que vem antes dele e que vai abrir as portas, então, para uma nova realidade, para uma nova perspectiva filosófica. Aí cabe a pergunta: qual é a perspectiva filosófica? Que nós vamos ver agora. Nós vamos apresentar agora, analisando a obra crítica da razão pura e as obras críticas de Kant. Ok, pessoal? Então, essa é só uma apresentação geral do pensamento do autor. Gostaria de deixar, assim, aquele tempo para os senhores manifestarem se tem alguma pergunta. Vocês gostariam de perguntar alguma coisa dentro dessa introdução do pensamento kantiano. Ok? Tudo bem? Aqui é só para a gente começar realmente a reflexão sobre o autor. Agora a gente vai passar para um aspecto mais prático da sua filosofia. Então, nós vamos entrar dentro desta obra aqui, ó, a Crítica da Razão Pura. Crítica da Razão Pura. Coloquei até o livro aqui para vocês observarem. Lembrando que é uma obra fundamental do autor. Veja bem, obra fundamental, porque ela que inicia realmente o pensamento criticista. Claro que nós não vamos nos aprofundar dentro do pensamento do autor. Também nós não fizemos isso nos outros filósofos, né? A gente só tem que entender o básico para a gente responder as questões do Enem e a gente sair-se bem nas provas que iremos fazer. Então, o objetivo nosso aqui, então, é apresentar as ideias, digamos assim, que são mais importantes e que vão constituir material para que as perguntas sejam elaboradas para vocês nas provas. Então, nós vamos começar com a crítica da razão pura. Então, nesta obra aqui, Kant vai elaborar aquilo que a gente chama de filosofia transcendental. O transcendental aqui não diz respeito a Deus. No mundo medieval, sim, o transcendente dizia respeito a Deus e etc. O transcendental aqui diz respeito, fala das possibilidades que tem o ser humano de conhecer o mundo. Então, olha para você ver, o ser humano está no centro de tudo. Então, é um pensamento antropocêntrico. O ser humano, para ele, então, que é racional. Então, ele não está falando mais de Deus. Ele está falando do ser humano. Ele coloca o homem no centro de todas as coisas. E este homem, então, pela sua transcendência, que é a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de entender, de conhecer o mundo, né? É a possibilidade que o homem tem de conhecimento. Tá vendo? É aquilo que está dentro da mente humana e que faz com que o homem conheça o mundo e as coisas. Então, a crítica da razão pura, Kant tenta responder este grande enigma, essa grande situação interna do ser humano racional, que tenta compreender a realidade. Né? Se colocou um desafio muito grande, um desafio filosófico gigantesco. Como que a minha mente
vai compreender a realidade. Como que a minha mente, então, vai entender o mundo. E também ele vai tentar descobrir se este conhecimento ele é verdadeiro, se a mente não está sendo enganada, né? Se a mente está vendo claramente o que acontece, se esse conhecimento é confiável. Tá vendo? Confiável, então. Então, ele quer alcançar um conhecimento igual à ciência. Ele quer alcançar um conhecimento tão certo como aquele científico, né? Então, muitos outros filósofos anteriores já se colocaram esse desafio e Kant também aqui agora vai se colocar este desafio. Então, meu caro estudante, né? Como que a coisa vai funcionar, então? Vou explicar para você, então, dentro da crítica da razão pura, como que Kant apresenta esta filosofia que ele chama de transcendental. Para facilitar o entendimento, eu apresento para vocês um quadro, né? Aqueles que têm o livro também vão ter um quadro muito parecido com este aí no livro. Então, veja bem, tudo começa com a experiência. Nada está na mente se não passou pelos sentidos. Tá vendo? Tudo começa com a experiência. E nós já falamos disso com os filósofos empiristas. Estas experiências, então, vão entrar dentro da razão humana e vão construir, então, dentro da razão humana, juízos. Então, juízo corresponde àquilo que os empiristas chamam também de ideias. Então, você fotografa a coisa e joga para dentro da mente, né? Vamos dar um exemplo qualquer aqui, ó. Eu tenho aqui essa caneta na minha mão. Você fotografa a caneta pelos sentidos e joga a caneta para dentro da mente. Então, ela se torna um objeto mental. Este objeto, ele chama de juízo. Nenhuma novidade até aqui, né? Agora, ele vai pular para dentro, então, os juízos, então, estão dentro da razão humana, tá vendo? Então, ele coloca os dois elementos trabalhando juntos, os elementos empíricos e os elementos racionais. Então, ele não distingue empirismo de racionalismo, para ele os dois é verdadeiro, ele somou os dois, tá vendo? Então, o que acontece? Então, agora você vai para dentro da mente humana, né? Então, você tem lá o juízo. O juízo é aquilo que está dentro da mente humana, que é o conhecimento que está aqui dentro, a fotografia dos objetos, né? Estou dando um exemplo da caneta. A caneta que eu te mostrei agora está aqui dentro da mente. Aí, o que acontece? Temos um primeiro passo, digamos assim. Temos aquela mente ainda que não se dedicou muito ao conhecimento, então ela vai fazer juízo sintético. Juízo sintético. No juízo sintético, que é uma fase assim, mais simples, então o sujeito que pensa vai deslocar predicado e sujeito. Então, deixa eu te mostrar aqui para você entender pelo exemplo. Aqui, ó. Quando você observou essa caneta, você jogou ela para dentro da mente, você já fez esse juízo sintético. Você falou assim, a caneta é azul. Caneta, sujeito. Azul, né? Uma característica da caneta. Tá vendo? Então, é um juízo, portanto, sintético. Porque você separou o sujeito e o predicado. A caneta é azul. A caneta é transparente. A caneta serve para escrever. Então, aqui qualquer pessoa vai fazer isso, né? Vai analisar através de sujeito e predicado. Observe, predicado está de um lado, sujeito está de outro. Então, você pegou lá a característica no seu cérebro azul, colocou com caneta. Você pegou a característica transparente e somou mais caneta. Isso dá juízo sintético. Mas você tem também juízo analítico. B. O juízo analítico é quando você funde o sujeito e o predicado. Você vai fazer
uma análise muito mais profunda. Você vai passar por uma fase de conhecimento muito maior, né? Então, você não vai fazer simplesmente uma análise, a caneta é azul, mas você vai fazer uma análise por que a caneta é azul. Ah, ela é azul porque ela tem um material que veio de uma análise, de uma revolução da química, e etc., é um composto químico. Você tem aqui transparente, porque foi o petróleo que foi construído, que foi feito e etc., né? Que foi trabalhado pelo ser humano, que virou isso. Então, você vai analisar coisas muito mais pesadas. Você vai ter que ter avançado demais na questão do conhecimento humano. Então, não é só bater os olhos aqui, mas são coisas que a maioria das pessoas não sabem. Né? Por que não sabem? Porque não procuraram analisar, fazer análise, né? Fazer, nós já falamos de análise em René Descartes, analisar alguma coisa, dividir a coisa em partes, começando das mais simples para as mais complexas, né? Analisar cada parte, então, que compõe os objetos. É um conhecimento muito maior. Digamos assim, juízo sintético você faz agora, mas juízo analítico você só vai conseguir fazer depois que você avançar muito na questão do conhecimento humano, né? Você conseguir avançar realmente muito nessa parte do conhecimento humano. Aí o juízo analítico, ele é muito importante, né? Que o juízo analítico, então, é um juízo elucidativo, é um juízo que ilumina a realidade. Então, você não só vai bater os olhos na caneta, mas você vai entender a caneta. Por que que a tampa é azul? Como é que constrói essa tampa azul? Como é que faz essa tampa azul? Como é que faz qualquer elemento da caneta, a alta tecnologia existente na construção de uma caneta, que se você acha um objeto tão simples. Mas a pessoa teve que avançar demais no conhecimento para construir isso aqui, para construir esse objeto aqui e etc., né? Então, é um juízo elucidativo, é um juízo que vai te fazer compreender realmente como é que a coisa é, que vai fazer você entender a realidade de um modo muito transparente, né? Enquanto que o juízo sintético, que foi a primeira etapa nesse juízo sintético, então, vai fazer você ampliar o conhecimento. Vai falar assim, a caneta é azul, a caneta não é utilizada pelo cachorro, o cachorro não usa caneta e etc., né? Então, você vai basear nas suas experiências humanas. Eu nunca vi um cachorro escrevendo com uma caneta e etc., né? Então, veja bem, você vai ver dentro das suas experiências humanas, enquanto que o juízo analítico, não, ele vai realmente procurar entender como que o objeto ele se enquadra dentro de uma perspectiva de conhecimento humano. Tá bem, meu caro estudante? Então, veja bem, então é isso que Kant diz. Agora, nós vamos tentar perceber como que o homem chega, então, a esse tipo de juízo analítico, né? Justamente dentro daquilo que nós já falamos anteriormente, na primeira apresentação aqui, que é a nova revolução copernicana do pensamento. O homem chega a estes juízos, portanto, quando o homem ele procura estudar, quando ele procura realmente conhecer, buscar o conhecimento das coisas do mundo, né? Quando o homem se torna um sujeito cognoscente, olha um termo aqui técnico de Kant, um sujeito que conhece as coisas, que descobre os atributos das coisas, que vai estudar todas as coisas que estão no mundo. Quando a mente humana se propõe a conhecer a realidade do mundo, né? Então, a mente humana, ela vai, logicamente, fazer isso de acordo com as capacidades de cada pessoa, com os instrumentos técnicos que cada pessoa adquire.
Tem gente que estudou mais, conhece mais, tem gente que estudou menos, conhece menos e etc. Mas a mente humana tem uma capacidade própria de conhecer. Ela tem um alcance muito grande, né? Então, nova revolução copernicana do pensamento, porque Kant, ele ultrapassa essa noção de antes dele. Antes dele, então, o que acontecia? O objeto do conhecimento que estava no centro de todas as coisas, e o ser tentava analisar esse objeto do conhecimento. Kant agora inverteu a situação. O que eu falei com vocês? É o sujeito que conhece. Então, é o sujeito que está no centro da realidade. E o objeto, então, ele está do lado de fora. Tá vendo? Então, o objeto não é o centro da atenção, mas é o ser humano que é o centro. O ser humano está no centro de tudo. Antropocentrismo, né? O ser humano que busca o conhecimento. Ele que está no centro. Então, Kant mudou esta perspectiva. Né? Depois de Kant, então, o ser está no centro de tudo. Então, o ser humano está no centro do universo, porque ele vai, dentro da sua mente, desenvolver uma possibilidade de conhecimento da realidade. E ele desenvolve essa possibilidade aqui. É como o mundo se torna conhecido para ele, cognoscível, né? Como que o mundo se torna entendido, então, para ele. Lembrando que ele vai entender o mundo através, né, justamente da sua experiência e depois dos juízos que ele constrói. Então, é assim que ele entende a realidade. Para não alargar demais, eu vou parando por aqui, porque eu já dei muito conceito hoje. Né? E na semana que vem eu vou entrar, então, dentro do sujeito cognoscente. Nós vamos para dentro da mente desse sujeito que vai compreender o mundo. Ok, pessoal? Tudo bem, gente? Alguma pergunta? E aí, pessoal? Tranquilo, Ivonei. Pode perguntar. Tudo bem? Então, ok. Qualquer dúvida, né? Lembrando, a gente coloca-se à disposição. Você pode ler o material. Eu vou colocar depois esses slides também lá no grupo para você dar uma analisada melhor, né? Para você ler com mais calma. E a gente está à disposição aí para qualquer dúvida. Então, eu sei que é uma coisa assim muito complicada, sei que muitos de vocês nunca estudaram isso, pode ser muito difícil para aqueles que estão vendo pela primeira vez, né? Então, é muito bom a gente fazer a revisão. E para você rever tudo isso, também vou disponibilizar esta aula lá, né? Também no canal do YouTube daqui a pouco, para você rever os conteúdos, tá bem? Então, despeço-me de vocês nesta manhã e nos encontraremos na quinta-feira para a gente, então, estudar um pouquinho de história, tá?